Política Impura. Um olhar sobre a semana. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, holandês, foi aos Estados Unidos a uma sessão plenária do Congresso americano. O que sucedeu pela primeira vez na história é convite da líder democrata do Congresso, Nancy Pelosi. E a sua intervenção foi unanimemente aplaudida, quer por democratas, quer por republicanos, que têm uma visão completamente diferente da visão de Trump sobre a importância da NATO para a defesa do Ocidente. É verdade que Trump pensa que as necessidades de defesa dos Estados Unidos se deslocaram do Atlântico para o Pacífico, sendo a China o seu principal inimigo, e, portanto, a desvalorização da Aliança Atlântica aparece como um corolário dessa mudança de estratégia no que toca aos inimigos possíveis. Não é esse o entendimento do Congresso americano, dominado pelos democratas, mas também com o acordo dos republicanos, que consideram a Aliança Atlântica uma organização que continua a ser importante para os Estados Unidos. Particularmente Trump critica os europeus por não investirem no orçamento militar, diz-lhes que deviam ter pelo menos uma percentagem de 2%, se não agora, ultimamente, até tem falado em 4% do investimento militar. No fundo, aquilo que ele está a pensar é outra coisa, é que a Alemanha tem um superávit comercial com os Estados Unidos, particularmente devido à exportação de automóveis, aos Mercedes, aos BMWs, aos Audis, aos Volkswagens, que vão da Alemanha para os Estados Unidos e que fazem com que a balança comercial alemã com os Estados Unidos da América seja largamente favorável à Alemanha, e então este aumento da despesa militar significa apenas ou essencialmente, para os Estados Unidos, a possibilidade de venderem ao Ocidente material militar e fazer com que, através da indústria militar, que tem uma capacidade de produção e até de competição que não têm as indústrias militares europeias, de fazer equilibrar a balança de pagamentos com a Europa. Em vez de procurar uma troca comercial, um conjunto de trocas comerciais normais, através do comércio normal, Trump está a forçar os europeus a importarem material militar dos Estados Unidos para equilibrar a balança comercial americana, já que cada vez mais os Estados Unidos, a indústria americana e a própria agricultura americana estão a ter dificuldades de competição a nível mundial, mas particularmente a indústria americana, dificuldades de competição a nível europeu. Aliás, de certo modo, Trump considera os europeus os adversários, tanto assim que se dá ao desplante de espiar o próprio governo alemão e de fazer uma guerra eletrónica e comercial com falsas informações sobre a Europa. E, além disso, levar a cabo uma tentativa de destruição da União Europeia, enviando para cá, como temos repetidamente falado, Steve Bannon. O seu ponta de lança neste momento está a ser Matteo Salvini, o todo-poderoso ministro do interior italiano, que tem procurado uma aliança, pasme-se, uma aliança com a Rússia. E tem levado atrás dele a extrema-direita europeia, nomeadamente a AfD alemã, os nazis alemãos, a Allianz für Deutschland, portanto a AfD, a Aliança pela Alemanha, que são os herdeiros de Hitler,
Matteo Salvini tem-nos levado atrás, como leva atrás Viktor Orbán, o fascista que dirige a Hungria e que considera Salvini um seu ídolo, como Marine Le Pen e outros dirigentes da extrema-direita europeia, nomeadamente os verdadeiros finlandeses, a extrema-direita europeia finlandesa e os próprios austríacos, a extrema-direita austríaca. Com isso, Trump e a Rússia estão a procurar destruir a unidade da Europa. É preciso que a Europa tenha a NATO como instrumento de defesa, mas, mais do que tudo, consiga uma política externa e, sobretudo, uma política de defesa comum para ultrapassar o afastamento dos Estados Unidos dos interesses estratégicos europeus, que os Estados Unidos não se importam que fiquem sujeitos à Rússia, como está a demonstrar através do apoio à desintegração europeia e a Matteo Salvini, que é um aliado da Rússia, que é subvencionado pela Rússia e que inclusivamente já pôs a hipótese de se candidatar à presidência do Parlamento Europeu precisamente para destruir a Europa. A Europa tem de se defender, tem de criar uma política externa e, sobretudo, uma política de defesa comum para suplantar os desafios que lhe colocam quer Trump, quer, sobretudo, a Rússia, que, através da subvenção dos políticos de extrema-direita que querem a desintegração da Europa e através das fake news, através da guerra tecnológica, nomeadamente da guerra cibernética, está a tentar minar a Europa e dominar a Europa. A Europa livre tem que se defender dos seus inimigos e, neste momento, a Rússia é o seu principal inimigo, mas também os Estados Unidos passaram a ser um seu adversário. Em defesa da Europa, de uma Europa livre, uma política externa e de defesa comum tem de ser levada a cabo. E com isto termino este Política Impura, despedindo-me até ao próximo programa com amizade. Política Impura. Um olhar sobre a semana.